Glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa noite ao vivo, diretamente dos estúdios da São TV Nilson Publicidade, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos a todos meus queridos irmãos essa noite, os irmãos de perto, os irmãos de longa distância. Deus abençoe por estar conosco nessa noite, nos prestigiando com a tua audiência para a glória de Deus. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, de cada ministério, de cada denominação. Deus abençoe a tua vida, líderes, cantores, pastores, pastoras, missionários, missionárias, a cada um que faz parte do reino de Deus. Que Deus abençoe vossa vida em Cristo Jesus. Também quero mandar uma boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos meus queridos irmãos do nosso Ministério Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, presidida pelo nosso querido e amado pastor Ronério Charles. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe tua família, nossa família em Cristo, pelo poder de Deus. Deus abençoe meus queridos irmãos em Extrema, Minas Gerais. Deus abençoe cada um para a glória de Deus. Que vocês sejam extremamente abençoados para a glória do Senhor. Os irmãos lá dos Estados Unidos, da comunidade evangélica do Canadá, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a família Sun News. Que Deus, pelo teu poder e pela tua glória, continue derramando cada vez mais a tua graça, a tua glória para este projeto e esta obra, não só do Momento Bíblico, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, para abençoar a tua vida, mas todos os irmãos programadores para a glória de Deus. Irmãos, inscreva no canal Sun News TV aqui no YouTube, por essa plataforma desse stream, dessa web TV. Abençoe esse projeto e essa obra com o teu like, com o teu joinha, se inscrevendo e abençoando para ser notificado com os programas abençoadores para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Abençoe também meu canal particular, meu canal pessoal Fábio Vladimir. Se inscreve lá, abençoa, dá aquele like abençoador, que você está garantindo cada vez mais com que essa obra continue firme na presença de Deus Pai. Vamos orar um pequeno minuto de oração para que Jesus, através da tua glória e tua graça, continue te alcançando, te abençoando. Você que está conosco nessa noite, através do teu smartphone, sua web TV, através do teu tablet, através de todo momento e veículo de comunicação, nos prestigiando com a tua audiência. Deus continue te abençoando e vamos orar para a glória de Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de podermos adentrar, ó Pai, diante da Tua Palavra, diante desse tema que estaremos, pela Tua glória e majestade, abordando para o Teu louvor. Senhor Rei da Glória, abençoe cada irmão, abençoe cada um que está chegando nessa hora, com a Tua graça, com o Teu poder maravilhoso, e que o Teu Espírito Santo alcance as vidas, alcance as almas e salve nessa noite, e que tenha uma boa noite de salvação para a tua glória em Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, como é de costume, estaremos falando mais um tema bíblico, um tema abençoador dentro do universo cristão, que tem como objetivo de esclarecermos algumas coisas, entendermos algumas coisas, aperfeiçoarmos em algumas coisas, não para sermos melhores um para com o outro, mas para sermos melhores com Deus, para sermos melhores na presença de Deus, na presença do nosso Senhor, para sermos pessoas realmente que condiz com o que falamos. Se somos servos de Deus, precisamos ser à altura desse serviço. Precisamos estar ao nível desse servo de Deus, desta serva de Deus. Se falamos que somos cristãos, então precisamos ter uma vida diante daquilo que realmente Jesus nos ensinou. Ter uma vida cristocêntrica, ter uma vida direcionada, alinhada, instruída pelo Espírito Santo. E quando temos uma vida assim, louvado seja o nome do Senhor, as bênçãos de Deus nos alcançam, as bênçãos, sinais de Deus vão cada vez mais nos seguindo para a glória do Senhor. Então é importante para nós entendermos isso como não só como uma obrigatoriedade de vida, mas como uma regra de uma vida melhor com Deus. Porque Deus sempre trabalhou, meus queridos irmãos, para que o seu povo fosse próximo a Ele, íntimo com Ele, aperfeiçoado com Ele e tivesse um relacionamento não só de escravo,
não só de amigo, mas um relacionamento de filho, de filha de Deus. E isso é importantíssimo para os dias atuais, porque nós estamos vivendo momentos, irmãos, que as situações e adversidades estão tentando nos abalar cada vez mais e nos tirar da presença de Deus pelas fraquezas espirituais, cauterizando o inimigo em nós, uma malignidade de pensamento, uma malignidade de formas de atuações, de formas de ir, estar na presença de Deus, de estar nas igrejas, nas denominações, nos ministérios, e muitas vezes não entendendo a importância do que o ministério representa para você, o que você representa para o ministério, o que os irmãos representam para a tua vida e o que a tua vida representa para os irmãos. Então isso é importante, esse sincronismo e essa comunhão com Deus e essa comunhão com o ministério do Senhor. E quando nós temos essa visão, quando nós temos esse pensamento cristão, a nossa vida é melhor, todas as coisas são melhores, somos mais do que vencedores. Mas como que eu posso ter uma vida de mais do que vencedores se eu preciso entender cada vez mais o que a palavra de Deus tem para mim? Quando a palavra de Deus me ensina, me instrui, ela sempre fala que Deus me chamou para libertação, para santificação, me chamou Deus para ser diferente para um mundo caótico, para um mundo de situações que nós estamos vivendo, para um mundo de malignidade e um mundo de trevas. Então Deus nos chama para sermos diferentes. Diferente do modo de pensar, de cultuar, de agir, de se apresentar diante de Deus, se estar num relacionamento com Deus, diferente da nossa forma que talvez outra hora você tinha uma conversa de um jeito com Deus e agora você tem que ter outra, para que Deus não só veja você como uma simplicidade, mas veja você como algo específico e especial. E o tema dessa noite, irmãos, é um tema muito glorioso e poderoso, e polêmico por sinal, porque ele aborda muitas situações e ele fala com a igreja de hoje de uma forma muito profunda, porque se nós olharmos para essa profundidade diante dessa palavra, nós vamos começar a entender algumas coisas que talvez nós não estamos entendendo, nós iremos perceber algumas coisas que talvez nós não estamos percebendo e deixar de algumas coisas que talvez não estamos deixando e achando que não tem por que deixar, e achando porque não há necessidade de deixar. Então Deus nos chama para um diferencial na igreja, no convívio familiar, na família de Deus, no convívio ministerial. Os ministérios de hoje em dia parece que são uma guerra, um quer ser melhor do que o outro, um quer ter mais do que o outro, e Deus não chamou isso. Deus chamou para ser único, um povo só de Deus, um povo só que tem um compromisso único com a sua obra, o ide de Jesus, fazer a vontade do Senhor. E quando nós percebemos isso, a característica do pensamento vai mudando, a forma de eu entender as coisas terrenas vai mudando, o mundo de uma esfera global em minha vida, da minha forma de pensar, vai mudando. Como Jesus falou na sua oração em João 17, ele disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós precisamos automaticamente de transporte, de condição financeira, de vestimenta, alimentação. Sim, precisamos disso, mas essas coisas não podem ser maiores do que Deus é na tua vida, maiores do que Jesus é por você. Quando nós colocamos isso maiores do que nós vamos descaracterizando, desfocando o que realmente somos na presença de Deus, e isso é perigosíssimo. Aconteceu algo interessante e muito profundo na época do povo de Israel no deserto, quando Moisés, na sua ausência, diante do Senhor estava presente, o povo foi lá e fez um bezerro de ouro, e com esse ato e com essa ação, perderam uma aproximação com Deus, perderam um convívio íntimo com Deus, porque eles adotaram uma idolatria, uma adoração profunda com que Deus não estava envolvido. Deus é único em nós, Deus tem que ser o único, tem que ser o primeiro de todas as coisas. Quando eu coloco algo que eu tenho paixão, algo que eu tenho como um termo de veneração, eu perco a aproximação de Deus. Deus se afasta de mim, a misericórdia atua em minha vida, mas Deus se afasta de mim, porque Ele já não é mais o primeiro, porque Ele já não é mais o pleno sobre a minha vida, e isso
Isso é perigosíssimo, irmãos. Como vê uma palavra de Deus? Observe a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15. Olha só o que a Bíblia fala. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe aí, meus queridos, como é importante você, eu, nós, como igreja de Deus. Abrindo um parênteses, você diz que é igreja. A tua igreja tem um hábito de falar que é igreja de Cristo, não é verdade? Todo mundo que é cristão, que está na presença de Deus, tem esse costume, essa veracidade de dizer que somos igreja de Cristo. Se nós somos igreja de Cristo, então eu devo me portar como uma igreja de Cristo. Se realmente eu sou uma igreja de Cristo, então eu devo ser uma igreja de Cristo, da minha forma de cultuar, da minha forma de acolhimento, da minha forma de fazer missão, da minha forma de fazer as visitas, da minha forma de adorar a Deus, da minha forma de nos reunirmos com uma só fé, com um só propósito, um só interesse, e não ser interessado, um só interesse para Deus, e não ser interessado comigo e com as minhas coisas, as minhas vontades, somente os meus desejos. Deus observa e contempla todas as coisas, mas tem coisas que Deus não responde. Sabe por quê? Porque como está o meu nível de espiritualidade diante de Deus? Como está o meu nível de espiritualidade diante da adoração, diante daquilo que eu considero como o único da minha vida? E quando eu estou com um nível de adoração pleno, ou tentando ser pleno diante de Deus, aí o Senhor ordena a bênção, aí o Senhor faz todas as coisas sobre a minha vida. Mas os fatores principais que vai acontecendo sobre mim, vai mudando. A minha forma de muitas das vezes, como nós éramos diante do Senhor, tem mudado conforme o tempo, tem descaracterizado algumas coisas diante do tempo, né, da presença de Deus, na estrada do Evangelho, na caminhada cristã. Então tem mudado algumas coisas, e muitas vezes temos deixado entrar em nossa vida determinados itens, determinadas coisas, determinadas ações que às vezes têm refutado o que Jesus é em nós, o que Deus realmente é por nós. E aí a gente acaba tendo ou não uma idolatria momentânea, e muitas das vezes essa idolatria momentânea é perigosíssima. E aí a gente vai para a igreja e queremos que Deus faz um milagre, queremos que Deus cura, que Deus levanta os caídos, restaura as vidas. Mas como estamos na presença de Deus? Como que é o meu nível diante do Senhor? Será que eu estou num nível pesado? Será que eu estou num nível leve? Como eu estou diante da tua grandeza, ó Pai? Será que eu consigo se achegar na sala do trono quando eu vou para a casa de Deus, no culto de adoração, no culto com a família? Abrindo um parênteses aqui, culto com a família, não é o culto da família, porque culto com a família tem participação da família para um único divino ser. Quando é culto da família, a expressão linguística, você está colocando um culto para a sua família, mas o culto é para Deus, o culto é para o Senhor. E quando nós levamos isso como culto para Deus, com a participação da família, aí a família é abençoada, porque nós estamos falando dentro de um contexto, fazendo uma exegese dentro de uma teologia ministerial, dizendo família espiritual, família cristã. A família biológica chegou da porta da igreja para dentro, no momento da reunião espiritual, aí houve agora o início de uma família espiritual. E quando uma família espiritual acontece, não existe mais esse negócio de primo, de prima, de filho, de filha, de esposa. Existe o quê? Irmãos em
em Cristo, irmãs em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Visão ministerial, visão de Deus. E quando temos essa visão de Deus, um só povo, um só reino, um só Senhor, uma só palavra, um só Espírito, aí todas as coisas vão sendo supridas pelo Senhor em nossa vida. Deus vai estabelecendo o seu imenso e imensurável amor sobre nós, desde que a nossa mente seja uma mente de Cristo, uma mente cristocêntrica. E quando há uma mente cristocêntrica, o Espírito do Senhor trabalha sobre nós. E aí tudo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, Deus vai operando ao teu favor, porque Ele vai achando graça sobre a tua vida, sobre a minha vida. A graça que Jesus, aliás, que Deus vai vendo sobre você, é a graça do teu Filho, é a graça de Jesus. Então quando Deus olha para mim e para você, do alto e sublime trono, e vê o seu Filho sobre nós, Ele está contemplando a continuidade da graça, Ele está continuidade sobre a adoração, Ele está contemplando a expressão viva da comunhão e da minha vida sendo entregue ao Senhor, e todas as coisas do mundo não atinge a minha vida, porque a minha mente está no Senhor, dia após dia, tempo após tempo, a minha mente está em quem? No Senhor. As coisas do mundo não conseguem me abraçar, as coisas do mundo não conseguem me envolver, as coisas do mundo que o mundo oferece, as coisas que me afastam de Deus, as coisas enganosas que o mundo vai colocando no meio do povo de Deus para refutar a tua espiritualidade, para fazer você dizer, não, eu sou de Deus, mas a sua espiritualidade está devagar, está fraca, precisa aprimorar e melhorar. Santidade o Senhor requer de todos nós. A separação do mundo, que significa isso? Deus está sempre falando com a tua igreja, para que a igreja se santifique, para que a tua igreja seja melhor, para que a igreja seja noiva de Cristo e com as coisas do mundo não entre sobre ela, irmãos. E então nós estamos vivendo momentos em que crentes estão vivendo paixões pelo mundo, todas as áreas que o mundo tem e colocando como se fossem situações comuns sobre a sua vida, sobre o dia a dia. E só que esse comum sobre o seu dia, sobre o seu momento natural, ela vai destruindo de uma certa forma sua intimidade com Deus. Talvez você pode dizer para mim, não, mas eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus nas campanhas, eu busco a Deus em todo momento de ser, mas faz uma análise da tua vida, o que Deus pode fazer muito mais pela tua vida para abençoar outras vidas. O que Deus pode fazer muito mais por você do que você nem imagina. Talvez você pense que, Deus me usa na palavra, tá bom demais, é obra de Deus, mas tem muito mais. Deus me usa na oração, tá bom, eu estou intercedendo, mas tem muito mais, porque tem que ter o poder dessa oração, tem que ter o poder do jejum, tem que ter o poder da intercessão. Deus me usa muito bem para apacentar as ovelhas de um processo ministerial. Muito bem, mas Deus tem muito mais do que você nem imagina. Como é que fica também os talentos e os dons proféticos do Espírito Santo que Deus quer fazer com que a igreja seja poderosa sobre a face da terra? E muitas das vezes a gente vai negando isso. Como? Poder da aceitação, deixando de fazer determinadas coisas para Deus e fazendo algumas coisinhas e achando que tá bom, achando que já tá suficiente. E não é assim que funciona, não é assim que Deus requer de nós. Mas aí com um coração dividido, com um coração parcialmente espiritual, aonde existe a guerra espiritual. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, igreja do Senhor, templo de Deus, devemos ter cuidado com que as paixões mundanas estão atraindo as pessoas, estão mudando o conceito de pessoas, estão mudando conceitos de vida e muitas vezes está colocando uma devoção passageira e achando que é normal, que é natural, colocando um sentimento que a devoção traz para o contexto religioso e muitas das vezes estamos na igreja, mas estamos sendo religioso, estamos sendo uma religiosa, estamos sendo um povo religioso e achando que somos espirituais, achamos que estamos refazendo algo grande para Deus só do fato de estar ali. Mas onde que entra o contexto, meus irmãos? O que realmente significa adorar a Deus? O que significa estar a Deus na presença do Senhor em espírito e em verdade? O que isso pode ser realmente um fator principal
principal de ir para a casa de Deus em espírito e em verdade. O espírito humano sincronizado com o Espírito Santo de Deus. E em verdade, a verdade única da minha sinceridade, da minha aceitação, junto com a verdade de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a sua palavra viva e eficaz. E aí, quando nós somos na presença de Deus, em espírito e em verdade, somos realmente adoradores. Somos realmente pessoas que podemos dizer: sou adorador de Deus, sou uma adoradora de Deus. Aí você sai da esfera chamada crente e você entra numa esfera chamada servo de Deus. Lembra que eu já disse em outros programas, crente é uma coisa, servo de Deus é outra, cristão é outra. Então tem três partes. Crente todo mundo pode ser. Até as pessoas sem Jesus se diz ser crente. Como? Ele crê em alguma coisa. Ele crê em alguma estátua de escultura. Ele crê em algum amuleto. Ele crê em algum símbolo. Ele crê em algum objeto. Ele crê em coisas que ele acredita que vai trazer algo bem para com ele, algo bom para com ele. Ele crê em coisas que representam algo divinos. Então ele crê naquilo. Ele crê em anjos que são protetores para todo sempre e guarda para todo sempre. Então ele crê em alguma coisa. Aí você sai de pessoas que não estão plenamente com uma vida entregue a Jesus, mas crê em alguma coisa, e quando crê em alguma coisa, nesse ato de crer, se resume na palavra crente, crederes. E aí é um crente em alguma coisa. Agora, quando nós vamos para a igreja, você, crente, que diz que crê em Jesus, que crê na palavra, que crê no Espírito, você tem que fazer a mudança. Que mudança? Tem que aprimorar isso, sair do contexto crer e ir para a realidade chamada servo de Deus, servir a Deus, estar a serviço de Deus, serviço do reino de Deus. E quando você sai do simplesmente crer e vai para o serviço de Deus, aí Deus te olha de uma forma específica e sobrenatural, porque agora você atingiu um outro nível, um nível de serviço do reino. Aquele desejo que está no seu coração crescendo sobre você está porque você agora é um servo, uma serva de Deus. Agora você não tem só um apelido, você tem um nome. Que nome é? Servo de Deus. Como Deus falou com o anjo do Senhor, falou com Gideão, varão valoroso. Olha só. Como Deus falou com Moisés, um homem mais manso da terra. Como Deus falou com Abraão, pai da fé das nações. Como Deus falou com Davi, segundo o coração de Deus. Como Deus falou com Paulo, eis ali um vaso escolhido, um varão. Então são nomes que Deus atribui sobre o ser humano por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é na presença do Senhor. Então imagine eu e você, nessa hora, nesse momento, meus queridos, você que está aí nos contemplando e assistindo essa programação ao vivo, que você é na presença de Deus? É apenas um crente ou você é um servo? É só uma pessoa que acredita em alguma coisa ou é realmente uma pessoa que está presente ao servir o reino de Deus? Aí você sai para uma outra esfera paralela chamada cristão. Cristão é as pessoas que diz ser de Jesus, que acreditam em Jesus, mas ser cristão, irmãos, são pessoas que vivem Jesus, que vivem a palavra, que vivem o decreto, os ensinamentos, as orientações de Jesus, que carregam as marcas de Cristo. Esse pode dizer que é cristão. É uma pessoa que tem uma visão cristocêntrica do seu dia a dia, uma pessoa que tem nações e visões diante do Espírito Santo e lembra sempre do sacrifício de Jesus. Tem motivos de sobra para agradecer. Aí você tem que unir aquilo que é o relacionamento com Deus, servo de Deus e cristão. Unindo os dois, você é uma pessoa de Deus, plenamente na presença do Senhor. Aí os ídolos, a idolatria não vai te pegar. As coisas que o mundo está aí jogando nas igrejas e jogando no povo de Deus, não vai te pegar. Sabe por que não vai te pegar? Porque você é um servo de Deus. Você é servo de Deus. Você não é só um crente. Crente deixa coisas do mundo permitir na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e ministerial. Esse é crente, que ele permite coisas acontecer e fala que não tem nada a ver, Deus não vai me condenar
condenar com isso. Esse é um crente, mas servo de Deus, ele tem visão de Deus, tem visão de águia, tem visão do alto, tem visão do céu. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo nos ensina, pensai nas coisas que são de cima e não das coisas terrenas, das coisas que irão se acabar e irão se perecer. Quando tenho essa visão acontecendo sobre a minha vida, aí diante de Deus, eu estou sendo um servo de Deus, irmão. Eu estou sendo uma serva, você está sendo uma serva de Deus, e Deus vai te abençoar grandemente. Cuidado que nós estamos vivendo épocas difíceis, em que relacionamentos, diante do contexto evangélico, diante do contexto ministerial, estão se igualando de uma forma que, se nós não abrirmos o olho, despertarmos para Deus, se levantarmos para Deus, como Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus já vai nascendo sobre ti. Irmãos, essa glória tem que acontecer sobre a minha vida. Eu tenho que ir para a casa de Deus e contemplar essa glória, contemplar esse levantar da minha vida, esse levantar de Deus, do Espírito sobre a minha vida, e deixar Deus operar e fazer grandes coisas para a glória de Deus. Eu tenho que testemunhar as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Eu quero fazer o papel de servo e não o papel de apenas um crente, porque crente, até o demônio eles creem e tremem. Então eu não quero ter essa igualdade, eu quero ter a igualdade de Jesus sobre a minha vida, minha casa, minha família, em toda a minha maneira de ser. Que Deus nos dê força para isso acontecer, porque as fraquezas espirituais, o desânimo, as heresias, as situações que o mundo estão lançando dentro da casa de Deus, objetos, atribuições, decorações, e nem que parece igreja, nem parece lugar de adoração, palcos, nem parece local onde quem está aqui é o único que tem que crescer sobre a minha vida. Estão descaracterizando todo o que é santo, que é divino, e se igualando àquilo que é comum, àquilo que é natural, e muitas das vezes aquilo que é profano, aquilo que é maldito e aquilo que não dá crescimento com Deus. Deus está onde é santo, irmãos. Deus está onde é simples, sincero e objetivo. Aí a presença de Deus está. Não é pelo aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus está fazendo sobre a minha vida. Observamos uma coisa interessante. Quando nós ouvimos aí o versículo de João 2,15, Deus falou que não ameis o mundo. O mundo, devagarzinho, está sendo implantado dentro da nossa vida, se nós deixarmos. Muitas vezes falamos e pensamos, é o diabo que está operando. E às vezes tem coisas que não é o diabo, somos nós que aceitamos, somos nós que trabalhamos de uma forma para atrair pessoas, para atrair multidão, para atrair pessoas que são de fora e dizer, olha que igreja bacana, olha que lugar legal, parece o clube ali da rua do outro lado, parece o mesmo local dançante daquele lugar, olha que igualdade. A diferença é que aqui fala uma palavra de Deus, mas como fala a palavra de Deus, se todo momento desse trabalho é só louvor, louvor que você vai vencer, que você vai ter, que você vai receber, é tanto louvor de autoajuda, né? É o famoso gospel, né? Alguém sabe me dizer o que é isso? Sendo que, se nós olharmos para diante dessas coisas, é apenas uma tradução linguística americana que traz um povo que formou um estilo musical do blues e aí se tornou o soul, e através do soul o gospel music. Só que trazendo para o contexto evangélico, a palavra gospel significa evangélico, e aqui no Brasil, pegando diante esse grupo e esse contexto, formando uma nova ideologia, um novo povo, né? Parece que é um diferencial. O gospel diferente do pentecostal, o gospel diferente do neopentecostal, o gospel diferente das pessoas que falam de Jesus, né? Parece que é um diferencial muito grande, né? Mas isso é apenas uma ideologia, uma fisiológica daquilo que realmente é. Irmãos, vamos abrir os olhos e deixar Deus abrir nosso entendimento. Não vamos copiar o que não é nosso, não vamos copiar o que não representa e que não dá crescimento. Vamos fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer, do jeito que Deus nos orientou, do jeito que Deus nos ensina. Quando nós vamos querendo fazer maquiagem ali, roupagem ali, nós vamos saindo do plumo de Deus. Tomem cuidado, irmãos, não misture o que não é santo com o que é tentando ser o
o que é santo, não misture o que não serve para misturar com aquilo que serve. Não vai dar certo na presença de Deus. Estamos vivendo esses momentos. Não misture coisas que o diabo tem lançado para enfraquecer o povo e o povo tem aceitado e achando que não tem nada a ver, é normal. Quem é você para me julgar? Quem é você para falar? E compara aquela passagem, atire a primeira pedra. Irmãos, como estamos vivendo momentos difíceis, se você fala essa palavra verdadeira do jeito que ela é, você já é taxado como um crente antigo, um crente quadrado, um crente do passado que não serve, não está aprimorado para os dias de hoje. Mas quando você fala essa palavra com ousadia e com o Espírito Santo, muitos rejeitam você, rejeitam o teu ministério, rejeitam aquilo que você é, mas fique firme na presença do Senhor, porque é Deus que cuida, é Deus que responsabiliza, é Deus que abre todas as portas. E ai daqueles que falam mal da palavra de Deus por aquilo que sai pela tua boca, por aquilo que sai na direção do Espírito Santo, porque quando você fala sobre idolatria no meio do povo de Deus, há quem recrimina, há quem julga, há quem fala mal, há quem te rejeita, mas esteja na direção do Senhor, assim como fizeram com o nosso irmão João Batista, que era taxado, discriminado, rejeitado, mas o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele em todos os momentos, mesmo que teve uma morte trágica, mas a alma dele está no seio de Abraão para todo sempre, na presença do Senhor. Esse é o objetivo do servo, estar com Jesus. E aí o que vai acontecendo, meus irmãos? Devemos tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos observar um versículo bíblico. 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Olha aí. Quando nós observamos isso, porque tudo o que há no mundo, olha aí, tudo que tem no mundo, olha aí, meus irmãos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Tá vendo? Deus não está envolvido nisso. Deus não faz parte disso. Deus não está onde há os corações altivos. Deus não está onde há olhos vangloriosos. Deus não está onde existe a arrogância. Deus não está envolvido nisso. Seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Deus está envolvido nisso. Deus está envolvido em quem ama e quem é amado. Deus está envolvido em quem tem interesse e não quem é interessado. Deus está envolvido em quem tem propósito ou objetivos de crescimento do reino de Deus. Aí Deus está envolvido. O Espírito do Senhor trabalha de uma forma maravilhosa e vai te orientando. Você não pode isso, você pode isso, você faz isso, você não faz isso, você pode adquirir, não, isso você não pode adquirir, porque você gasta dinheiro naquilo que não é pão. O Espírito do Senhor está sempre pronto para nos orientar e nos ajudar, mas se eu ultrapasso essa linha de comunicação com o Santo Espírito, eu deixo de ser um servo de Deus. E o que eu sou então nessa hora? Apenas um crente em Jesus, apenas um crente que diz que é de Jesus e que diz que é da palavra. Não basta só crer, dizer que crê a palavra. Nós precisamos viver essa palavra. É difícil, mas não é impossível. Precisamos viver isso, acontecer isso. Os nossos ministérios, as igrejas de Jesus, as igrejas que se diz ser Jesus é o Senhor, as igrejas que se diz ser pentecostais, as igrejas que se diz ser de Deus, elas precisam estar cada vez mais aprimorando a sua vida espiritual com Deus. Sabe para quê, irmãos? Para que aconteça mudança de vida, para que aconteça a objetividade de Deus sobre cada um, para que aconteça a libertação, para que aconteça a prosperidade espiritual, para que aconteça realmente o milagre das pessoas doentes ser curadas, pessoas ser sanadas. E muitos ministérios, às vezes as pessoas dizem, eu não estou vendo isso acontecer. Sabe por que não está vendo? Porque você, nós mudamos na presença de Deus, não somos como deveríamos ser, não fazemos como deveríamos fazer, não executamos como deveríamos executar, somos de uma certa forma vagarosos em certas coisas para com Deus, e isso faz com que aquilo que nós queríamos cada vez mais contemplar, milagres extraordinários, sinais de Deus. Tem gente que pensa, nós estamos no fim do tempo, não vai acontecer nada. Irmão, você
está muito enganado, você parece que não lê Bíblia, irmão. Você parece que não entende a teologia de Deus. Quem disse que Deus cessou por causa de fim dos tempos? Deus está operando, Deus está salvando vidas, mas a igreja tem que ser igreja, não deixar os ídolos, as paixões comuns e mundanas entrar no seu coração, entrar na sua vida, porque vivemos épocas difíceis. E isso está destruindo muitas pessoas. E quando nós temos essa época difícil, onde está o meu tesouro? Mateus no capítulo 6, 21, né? Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o meu tesouro? Vamos ver um outro versículo bíblico, quer ver? Provérbios no capítulo 8, versículo 17, somente a parte A. Olha o que Deus falou. Eu amo os que me amam. Quem você ama a Deus, irmão? Você ama a Deus, a tua igreja ama a Deus, teu ministério ama a Deus. Se você ama a Deus, então Deus ama você. Aí entra todo o propósito de Deus sobre aquilo que você é diante dele, servo do Senhor, porque você está amando e está sendo amado. A Bíblia diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tudo bem? Que coisa forte, né? Que coisa maravilhosa dizer isso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Será que eu sou do meu amado mesmo? Será que nós somos do meu amado mesmo? Ou será que as paixões mundanas têm tomado lugar disso? Ou será que a idolatria moderna que tem entrado no povo de Deus tem mudado isso? A idolatria comum que tem mudado conceitos e pensamentos tem mudado a minha forma de me apresentar na igreja de Deus. Tem minha forma de cultuar. O culto começou. Como é que eu estou diante desse culto? O culto já está havendo na oração. Como é que eu sou nessa oração? Como é que eu estou me portando nessa oração? Será que eu estou orando mesmo? Ou eu estou olhando para os lados? Ou eu estou só conversando? Ou eu estou apenas diante de um produto tecnológico e perdendo a oração? Ah, mas agora chegou dentro de uma liturgia de alguns ministérios, começou agora os hinos da harpa, né? Em vários ministérios que ainda tem, graças a Deus por isso, que ainda tem os hinos da harpa. Então tem os hinos da harpa que estão ainda vencendo ainda as ideologias contras. E aí tem os hinos da harpa. Será que nós estamos louvando a Deus pelos hinos da harpa? Será que nós estamos envolvidos nesses hinos da harpa? Será que nós estamos realmente levando o hino da harpa com vontade e com aquele desejo, aquela alegria na alma e no espírito? E vem a hora da palavra. Será que nós estamos se levantando para ouvir a palavra de Deus? Será que nós estamos caminhando na hora da leitura da palavra de Deus? Será que nós estamos preocupados por aquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer no momento da leitura da palavra? Quem é o teu ídolo? Quem é a tua adoração? Quem é a tua vocação? Aonde está o teu desejo? Quem é o primeiro da tua vida? Quem é o primeiro da tua história? Muitas das vezes, o primeiro não é Deus. Mas eu sou crente, irmão. Como? Não pode ser. Mas olha o que você está fazendo e olha o que eu estou fazendo. Será que Deus é o primeiro da minha vida? Eu amo os que me amam. Provérbios 8:17, apenas a parte A que nós acabamos de ler. Eu amo os que me amam, porque quando eu amo a Deus, vai mudando sobre mim. Aí a gente pula lá, Mateus capítulo 6, versículo 21. Quando eu amo a Deus, acontece isso aqui. O meu coração, ele transborda de alegria. O meu coração estabelece a sua palavra. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu coração está no tesouro de Deus, aí está a bênção de Deus. Se o meu coração está envolvido sobre aquilo que é Deus, aí o tesouro de Deus vai sendo despejado sobre mim. Mas somos apenas um vaso. Somos apenas o barro. Então Deus deposita as suas pérolas sobre a nossa vida e vai despejando sobre nós o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor, sobre a nossa história. Aí a devoção, a adoração, louvado seja o nome do Senhor, vai sendo primária sobre Deus e Deus vai se agradando. Eu preciso produzir para Deus alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Eu preciso produzir para Deus a felicidade espiritual. Aí o Senhor vai ordenando a bênção. A sustentabilidade de Deus vai acontecendo sobre nós, sobre a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como eu ter um coração dividido, o meu tesouro dividido na presença de Deus. Não tem como os desejos, as paixões do mundo tirar aquilo que Deus representa a minha vida. Mateus
Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha o que está escrito aí. Ninguém, irmãos, ninguém, não está falando só das pessoas que não são cristãs, não está falando das pessoas que não são evangélicas, não estão falando das pessoas que não são servos de Deus, mas ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se você se dedica a um ou despreza o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mas aí a gente pode pensar, mas Jesus falou dentro de um contexto financeiro, falando do dinheiro, mas traz um pouco disso diante dessa exegese para a sua vida. Outro Senhor chamado mundo, outro senhor chamado coisas do mundo, não pode tomar o lugar de Deus, de Jesus sobre a tua vida, principalmente do Espírito Santo, que é sensível, que ele é eficaz e tem ciúmes de nós, tem ciúmes de você. Como que você pode atuar na presença de Deus diante de um Espírito maravilhoso que tem ciúmes de você, porque o amor é muito grande, tem ciúmes de você, mas você está envolvido com coisas que o mundo oferece. E como que o Espírito Santo vai operar? Como que ele vai te abençoar e te fortalecer se você está com a mentalidade dividida na presença de Deus? E isso é muito perigoso. Então eu preciso entender uma coisa: idolatria está atingindo muitas pessoas na igreja, mas a admiração, vamos entender aqui rapidinho, a admiração por alguém, por aquilo que ele é, um cantor, um pregador, um pastor, a admiração pela história de vida, a admiração por aquilo que a pessoa conquistou, a admiração pela pessoa aquilo que ele representa na presença de Deus. Não é idolatria por aquilo que ele tem, não é idolatria pela pessoa por ser conhecido, por ter seguidores, por não ter seguidores, por ser famoso, não só no mundo natural, mas também diante contextos do mundos espirituais, né? Diante do contexto gospel, diante do contexto evangélico. Devemos tomar cuidado. Tem muito crente aí que está adorando muitas pessoas e não adorando a Deus, está idolatrando pessoas e não adorando a Deus, está colocando essas pessoas no lugar de Jesus e dizendo que não, é normal, é uma bênção, estou abençoando com a minha aceitação. Tome cuidado, meus irmãos, estão derrubando a tua vida espiritual. Não seja uma pessoa religiosa que diz que é de Deus, mas diante de você tem paixões com o que é comum. Tome cuidado, não adore o que não é Jesus. Tem gente que adora a sua própria vida, tem gente que adora a sua própria família, tem gente que adora o seu dinheiro, tem gente que adora o seu carro, a sua casa, tem gente que adora o seu patrão, o seu trabalho, coloca toda a sua vida em todas essas coisas e esquece que Deus está à frente de tudo. Tem gente que adora o seu carro que tem, e se acontecer uma coisa, morre, vai desmaiar. Tem gente que adora as roupas de marcas, de grife que tem gente que adora até a própria Bíblia, só porque ser uma Bíblia talvez cara, de mais de não sei quantos valores, e adora aquilo, nem toca nela por idolatria. Tome cuidado, tem gente que idolatra aquilo que você tem na sua casa, seus objetos, tudo que você tem. Tem gente que adora, meus irmãos, time de futebol. Tome cuidado, meus queridos, cuidado, não gaste dinheiro daquilo que não é pão, isso não vai te abençoar, isso não vai te trazer coisa boa. Louve a Deus, porque muitas das vezes você deixa de abençoar a casa de Deus, você prefere pagar muito mais valores de centenas em um objeto que está representando uma coisa que você nem sabe o que significa, e muitas das vezes trazendo para a tua casa e dizendo que é uma paixão, dizendo que ama. Eu amo os que me amam. Olha o que aqui a palavra disse: eu amo os que me amam. Quando eu amo outras coisas, eu estou deixando de amar a Deus. Então, quando eu amo coisas que não condiz sobre a minha vida, coisas que irão me destruir e me afastar diante do Senhor, a Bíblia classifica gastando dinheiro daquilo que não é pão. Não consegue, meus queridos irmãos, não consegue, sabe o que não consegue? Não consegue abençoar a casa de Deus, mas consegue gastar daquilo que não é pão. Não consegue ofertar o valor que gastou naquilo que não presta, não consegue ofertar aquele valor alto para a casa de Deus, não consegue abençoar nem a própria igreja que congrega.
E como pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas? Como pode dizer que ama Jesus? Se você não abençoa a obra de Deus, se você não tem a coragem de dizer, Jesus, isso aqui é para o Senhor, porque eu quero ver a tua obra ser grande, eu quero ver as pessoas ser alcançadas pelo Senhor. Gasta muito, gasta em valores altos, coisas que não tem nada a ver, e muitas das vezes chega na igreja e não consegue abençoar. Aquilo que é pequeno, aquilo que é mirradinho, vai lá e dá para Deus. E depois vem dizer para Deus que ama a Deus, depois vem dizer que ama o ministério, que ama a obra, está fazendo o ID de Jesus. Irmãos, não deixe os ídolos tomar conta da tua vida. Não deixe os ídolos, chamado coisas que o mundo oferece, tomar conta de você. Tome cuidado, irmãos. Não estou falando de você não ter a prática do esporte. Entenda, porque é polêmico. Esporte é uma coisa, mas você venerar aquilo que está por trás do esporte, aquilo que está representando algo do esporte, isso não é para crente, aliás, para servo de Deus. Pode ser para crente, mas para servo de Deus não. Quem é lavado, remido de boas obras, não tem essa mentalidade de uso de prática. Não vai gastar dinheiro para ir ver certas pessoas ali que não tem nada de Deus, não vai te trazer nada no mundo espiritual, mas não tem coragem de abençoar a casa de Deus, não tem coragem de abençoar o irmão, que muitas vezes do teu lado está sem dinheiro, está sem 1 quilo de comida, está sem nada, mas você prefere gastar naquilo que não é pão. E aí você vem dizer para Deus que ama a Deus, que você vem dizer que o seu tesouro está ali, o seu coração, você vem dizer que você é puro, é limpo, lavado, remido de boas obras. Irmãos, Deus te conhece, me conhece e sabe o que você está fazendo. Então a prosperidade espiritual muitas das vezes não acontece por causa dessas coisas. A prosperidade na tua vida não acontece porque você está com foco em outras coisas e não principalmente das coisas de Deus. Não está colocando Deus como o único de todas as coisas, o primeiro. E aí o que acontece? Não tem como Jesus te abençoar, só vai exercer a tua misericórdia. Você vai orar, você vai pedir e parece que as coisas não vão acontecer. Como está você diante dele? O que você é perante ele? Então tome muito cuidado, porque estamos vivendo épocas assim. As pessoas estão seguindo outras pessoas, estão deixando de seguir Jesus. As pessoas estão pagando para ver pessoas e não estando ali com o seu corpo, alma e espírito como um sacrifício agradável, suave para Jesus. Estão ali para ver as pessoas. Então tome cuidado, que isso é uma idolatria, isso é uma paixão, isso é uma veneração. Você pode dizer para mim, não, irmão, isso é só uma admiração. Tome cuidado, porque a sua mente pode dizer que é uma admiração, mas o seu coração está brotando uma veneração. E isso é perigosíssimo, porque você acaba seguindo esse ritmo de vida e perdendo na outra vida. Lembre-se de Jesus no capítulo 12 de João, quando ele disse, eu sou a pessoa que lancei o meu corpo para morrer como se fosse uma semente, como se fosse um fruto, como se fosse algo para morrer, para gerar outros frutos. É o que Jesus fez. Porque aquele que conserva a sua vida na terra, perde a alta vida no alto céu. Mas aquele que conserva a sua vida no alto céu, perde e entristece a sua vida na terra. É assim a espiritualidade na presença de Deus. Quando você ora, busca a Deus, clama a Deus, tenta fazer com que a palavra de Deus aconteça sobre você, o que vai acontecer? A sua vida espiritual está crescendo. Você está aprimorando isso, você está garantindo cada vez mais a sua permanência lá no reino de Deus, lá na frente, lá posteriormente, garantindo a ida ao reino de Deus pelo primeiro arrebatamento. Agora, quando você não faz isso, quando você não investe no reino, mas só investe nas coisas do mundo, só investe nas coisas naturais, você está perdendo na vida espiritual e está crescendo no mundo. Então isso é perigosíssimo. Vamos ver uma coisa interessante? Enquanto muitos crentes estão aí só atrás de riquezas e produtos comuns que perecem, Provérbios no capítulo 8, versículo 18. Vamos ver. Olha aí, olha o que Deus disse. Riquezas e honras estão comigo, diz o Senhor, assim riquezas duráveis
e justiça. Meus queridos e amados irmãos, riquezas de Deus e honras de Deus, Deus tem para nós, Deus tem para aqueles que o buscam, Deus tem para aqueles que querem realmente ter uma vida de luta, de adversidades, situações complexas, tomada de decisões difíceis, mas isso faz parte do quê? Da vida com Deus, de recebimento das bênçãos de Deus. Isso faz parte da integridade de você, de nós com o Senhor. Isso faz parte de ser diferente e melhor com Deus. As riquezas que Deus tem lá no céu, Ele é o dono. Nós temos o costume e o hábito de dizer que Deus é o dono do ouro e da prata, de todas as coisas, mas será que o ouro e a prata está te alcançando? Está me alcançando? As riquezas e honras estão nas mãos de Deus. E aí Deus exerce e dá durável para mim e para você, desde que eu pratique, vive a justiça de Deus. E quando eu pratico a justiça de Deus, eu estou na verdade, eu estou no caminho, a verdade e a vida. E se eu estou no caminho, a verdade e a vida, a sinceridade de Deus, a verdade de Deus acontece sobre mim. Se acontece sobre mim, sobre você, sobre a tua igreja, sobre nós, aí é uma igreja verdadeira, é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja que não tem problema. Ah, mas quem disse que a igreja não tem problema? A igreja que tem problema são as pessoas que cultivam o problema. Deus está ali para fazer o restabelecimento. Restabelecer a paz, a mansidão, a alegria, a bênção, a prosperidade e o crescimento espiritual. Deus está ali para isso. E receber o seu povo uma integridade de vida próxima, íntima com Ele. E aí o que acontece? A justiça de Deus vai acontecendo sobre esse ministério. O ministério vai crescendo, a obra de Deus vai crescendo, as coisas serão melhores. Você vai dizer que Deus está aqui com alegria e com grande fé e certeza. Vai dizer, igreja, Deus está aqui. Está mesmo, porque a igreja está percebendo isso. A igreja está vendo isso, essa natureza divina acontecendo. Agora, quando nós falamos Jesus está aqui e a igreja não está percebendo, aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração, aonde está o teu foco, irmão? Então não perca isso sobre a tua vida e olhe para Jesus. Vai para a casa de Deus, olhe para Jesus. O que não serve, Jesus, me ajuda. Olhe para o espelho e fala, Jesus, fala comigo e me revele o que eu preciso mudar na minha casa, o que eu preciso tirar de mim diante do meu convívio natural, que não está te agradando, Senhor. Será que tem coisas que não estão te agradando? Será que é meu coração, que precisa ser um coração transformado pela tua palavra? Lavado pela tua palavra? Converse com o Espírito Santo, converse com Deus e Deus vai te esclarecer, porque Deus quer ver você melhor na presença do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Irmãos amados, vou ficando por aqui. Espero que isso tenha trazido para você um aprimoramento, mais ainda, alguns esclarecimentos para a tua vida, dentro de um processo espiritual que nós estamos vivendo. Cuidado, irmãos, tem muitas pessoas que estão morrendo, sabe para quê? Para estar atrás de outras pessoas e não estão morrendo para Jesus. Tem muitas pessoas que gastam muito para obter lucros em cima da palavra e outros aceitam. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é o verdadeiro, a verdadeira missão com Deus. Devemos tomar cuidado. Cuidado, irmão. Você vai para a igreja, mas fica lá o dia inteiro, olhando para a televisão, olhando para um espetáculo de um jogo e quer depois ser cheio de Deus da noite no culto? Depois você quer que Jesus derrame o seu Shekinah sobre a tua vida? Cuidado, irmão, reveja os seus conceitos. Não entre na liberalidade que o mundo está oferecendo. Cuidado, olhe e deixa, Deus, o que preciso mudar na tua presença? O que eu preciso deixar para que esse espaço seja completo e pleno pelo Senhor? Não entre nessa artimanha do mundo. Cuidado, meus queridos. E reflita como que viviam os crentes daquela época de 1910, de 1930, 1940. Usava chapéu, as irmãs vestidos longos. Como que era aquela época que existia, de uma certa forma, algumas ignorâncias interpretativas, mas existia muita espiritualidade, existia muita santidade. O poder de Deus acontecia. Quando o povo se reunia, realmente o povo via que Jesus estava ali presente fortemente. Sabe por quê, meus irmãos? O interesse da oração, o respeito que os cristãos tinham diante de uma sociedade.
Se você for analisar e buscar e pesquisar, um pastor daquela época, de 1920 até 1950, era mais respeitado do que um delegado de polícia. Sabe por quê? O respeito, a honra que Deus dava, Deus fazia. E o que é hoje? Como nós estamos? Como que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que nós estamos representando, irmãos? Nós estamos representando o quê? O que nós estamos sendo dos dias atuais? Qual é o nosso interesse? Qual é o nosso foco? Qual que é a nossa vida? Então guarde isso com você. E não deixe o mundo te tragar. Não deixe as coisas do mundo te tragar. Cuidado. Existem brasões que às vezes as pessoas colocam no peito diante de uma camisa. Justamente do lado do coração está tomando espaço conceitual daquilo que você é para Deus. Você pode dizer para mim, isso não tem nada a ver. Começa assim e quando você vê, você está gastando dinheiro daquilo que não é pão. Cuidado, os final de ano está chegando. Tome cuidado com os adereços, tome cuidado com os enfeites, tome cuidado com as coisas, porque isso pode tirar a sua espiritualidade. E o processo chamado nada a ver está tomando muitas pessoas e levando para o abismo. Entendeu, meus queridos? Porque a forma de interpretar está sendo humana e não de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos os meus queridos irmãos que estão aqui no chat do YouTube. Deus abençoe, meus irmãos. Cada vez mais fortaleça a tua vida, cada vez mais te dê graça sobre você. Irmãos queridos e amados, amanhã teremos a nossa campanha, se creres, a campanha de 33 de Jeremias, né? Está rolando na nossa igreja todas as quintas-feiras, já começou, uma benção pura, está ali na direção nosso irmão diácono, missionário Tiago, e também nosso irmão cooperador Val. Clama a mim, responder-te-ei e buscar-te-ei. Coisas firmes e agradáveis. Mas na sexta-feira, vou pedir para a produção colocar aqui, sexta-feira agora, 3 e 4, louvado seja Deus, haverá um grande acontecimento sobre o nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção pura, bênção de Deus. Sexta-feira agora, a partir das 19 horas, 2 dias profundos de adoração, de intercessão, de comunhão, de participação. Olha aí, meus queridos irmãos. Está aqui. Primeira festividade dos varões, geração eleita. Na direção, nosso querido amado diácono Celso, vai ser todas, meus queridos irmãos, vai acontecer aqui, ó. Tá aqui, desse lado aqui, louvado seja Deus, aqui. Olha só, que coisa maravilhosa. Está conosco os irmãos que vão estar cantando, abençoando a obra de Deus. Vai ter uma bênção total. Não percam, 7 horas, na Rua Maravate, 741, no nosso ministério, Assembleia de Deus, Remanescente em Cristo. Amém? Venha e participe. Vai ser bênção, vai ser coisas maravilhosas, porque Deus está na frente de todas as coisas. Com o tema Apocalipse capítulo 16, versículo 15, eis que venho como ladrão. Olha isso. Então Deus abençoe, meus queridos irmãos, Deus abençoe a Santa TV News. Deus continue abençoando a todos vocês. Nessa noite eu quero louvar a Deus por mais um programa Momento Bíblico. Quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, quarta-feira que vem estaremos aqui às 21 horas ao vivo, tão certo como vive o nosso Deus, para abençoar a tua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo através dessa palavra. Deus abençoe o nosso querido e amado apóstolo Sam e família Sam, por mais essa permissividade de estarmos aqui diretamente dos estúdios da Santa TV News. Irmãos, inscreva no canal, abençoe essa obra. Quem abençoa é abençoado. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo. Amém. Deus proverá.
Posso até estar ferido, mas no